Olá, pessoal, bom dia. Aqui estou eu de novo. Uma ótima terça-feira para vocês. Então, estamos na aula do dia 7 de abril de 2020. A aula de história, então, agora. Estávamos trabalhando o legado que as civilizações antigas deixaram para gente. Então, lembrando, somos seres constituídos de história. E grande parte da história acumulada pelo homem desde os primórdios da civilização humana chegaram para a gente, foram se adaptando, foram ficando mais coerentes com a necessidade que a gente tinha, até se transformarem no que a gente tem hoje. Por exemplo, a roda que foi inventada há 3.000 anos antes de Cristo não é a mesma roda que a gente usa agora nos nossos carros, nas nossas motos, nos nossos caminhões, no nosso ônibus, entenderam? Então, tudo que foi construído pelo homem desde os primórdios foi sendo transformado para chegar ao que a gente tem hoje. Mas se esses homens não tivessem deixado nada para a gente ia ter que partir do nada. Então, vamos ver alguns exemplos, porque eles inventaram muitas coisas. Então, se liga no nosso slide. O legado cultural dos povos da antiguidade. Isso está na unidade 2, ok? Vou me deixar aqui no cantinho. Então, contribuição dos sumérios. Os sumérios foram os povos que ficaram ali perto da Mesopotâmia, tá? Entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Eles contribuíram com a gente com as primeiras construções. Então, os primeiros templos, os primeiros palácios foram construídos pelos sumérios. A escrita cuneiforme, que é uma escrita que cunhava as letras, os símbolos em uma placa de argila, foi inventada pelos sumérios também em 3.200 anos antes de Cristo. E ela foi utilizada para facilitar o registro e o armazenamento das contas das atividades comerciais. Então, para que ela foi? Qual foi a necessidade que moveu a invenção da escrita? Foi facilitar o comércio, tá? Então, as atividades econômicas que estavam acontecendo naquela época precisavam de uma forma de registro. E pedrinhas, corda, nozinho em corda não estavam adiantando. Então eles tinham que registrar o que estava sendo vendido, o que estava sendo trocado. E a roda foi inventada também pelos sumérios em 3.000 anos antes de Cristo. Essa parte eu vou passar bem rapidinho porque a gente já viu na sala de aula, lembram? Então vamos continuar. Os amoritas, também conhecidos como os babilônicos, porque fizeram o Império Babilônico, criaram o primeiro conjunto de leis, que foi chamado Código de Hammurabi, que era o nome do imperador babilônico. Então, entre 1728 a.C. e 1686 a.C., foi criado esse primeiro conjunto de leis. Eram regras ligadas a trabalho, relações familiares, propriedades, crimes, etc. Depois, no Egito Antigo, tivemos várias contribuições. Uma delas foi a instalação da monarquia. O que aconteceu no Egito? Então, o Egito é uma região que fica no nordeste da África e a população se concentrava em volta, nas margens do rio Nilo, que era um rio que proporcionava que as terras fossem mais férteis. O resto próximo ali era tudo deserto. Então, a população se instalou próximo ao rio Nilo e foram fazendo pequenas comunidades que começaram a sobreviver lá, começaram a crescer e logo eles se dividiram em duas partes: o Baixo Egito, que ficava no norte, e o Alto Egito, que ficava no sul. Depois disso, em 3100 a.C., houve uma instalação de uma monarquia. Menés foi o primeiro faraó do Egito e ele uniu o Alto Egito com o Baixo Egito e instalou uma monarquia onde ele era o faraó. Não era rei no Egito, era faraó. Então, o faraó ele representava uma figura divina, uma figura escolhida pelos deuses, que tinha poderes sobre a fertilidade do solo, tinha poderes sobre os peixes do rio. Então, o Egito antigo
acreditava em vários deuses, e o faraó era a personificação dos deuses. A arquitetura e geometria no Egito foi bem utilizada por quê? Porque o Egito é conhecido pelas grandes pirâmides, tá? Então, uma delas é a de Quéops, que é essa que está representada na foto perto da esfinge. Então, para construir uma estrutura dessa, eles tiveram que ter muita noção de geometria e arquitetura para que isso não ruísse. E o objetivo da pirâmide era suportar o tempo eternamente, estar lá eternamente. As pirâmides, elas não serviam só para ser bonita, para enfeitar. Elas serviam como túmulos. Sim, grandes túmulos. Não são iguais os túmulos que a gente tem hoje nos nossos cemitérios. Era um túmulo enorme onde ficavam os faraós ou pessoas muito ricas. Então, as pirâmides foram construídas para abrigar o corpo desses faraós, porque eles acreditavam em uma vida pós-morte. Então, lá dentro da pirâmide, eles colocavam o sarcófago do faraó e colocavam várias riquezas, comida, objetos, tudo que o faraó precisasse depois que ele voltasse. Então, para uma pessoa ser enterrada numa pirâmide, ela tinha que ser rica e as pessoas ricas elas passavam por um processo de mumificação para viver o pós-morte. O que era essa mumificação? O corpo era lavado, perfumado, passavam óleos no corpo e eram tirados os órgãos dessa pessoa, só deixavam o coração, que era a força vital, segundo eles, para aquela pessoa retornar do pós-morte. E com isso, na retirada dos órgãos, na abertura dos corpos desses faraós, o povo do Egito aprendeu muito sobre anatomia, que foi registrada com a escrita deles e foi passado de geração em geração até chegar na gente, alguns registros que eles tiveram, tá? A Grécia Antiga. Um dos legados que a Grécia nos deixou foi a questão da cidadania. A Grécia era dividida em polis, e essas polis tinham seus representantes. E cada representante tinha o poder de decidir algumas coisas, como regras, como que eles iam conviver, qual era a parte de cada um. E essas participações eram tomadas em uma assembleia. Quanto maior a participação, maior a justiça, segundo eles. Então, as participações eram normalmente as assembleias ocorriam em Atenas. E quem participava na tomada de decisões eram todos os homens, exceto os escravos e os estrangeiros, e as mulheres não tinham participação, tá? As mulheres não tinham participação nas decisões tomadas pelas polis. A cultura romana. A cultura romana passou por diferentes sistemas de governo. Então, primeiro teve uma monarquia, e a sociedade romana era dividida entre os patrícios, que era o povo mais rico da nobreza, os clientes, que eram pessoas que eram dependentes dos patrícios, os plebeus, que eram os trabalhadores, lavradores, artesãos, e os escravos. Os patrícios não gostaram de ter só uma pessoa no poder e queriam que isso pudesse passar de um para o outro. Então, instalaram uma república. Essa república, de novo, um patrício era selecionado, não podia ser de outra classe social, só os patrícios poderiam ser presidentes de Roma. Então, república, os patrícios ficavam no poder por tempo vitalício. O que significa isso? Os patrícios ficavam lá até morrer. Um patrício era escolhido e ficaria no trono até morrer. E aí teria uma nova votação para outro patrício. E isso durou de 509 anos antes de Cristo até 27 antes de Cristo.
E depois disso, teve um golpe de Estado porque os patrícios não estavam mais gostando do novo tipo de governo. Então, o exército entrou e um general do exército se autodeclarou o imperador de Roma. Então, Roma virou um império depois disso, de 27 a.C. até 475 depois de Cristo. Com esses diferentes sistemas de governo, todos eles queriam arrumar mais território para Roma. Houve a manutenção e ampliação dos sistemas de estrada, e o latim, com isso, foi muito difundido. Então foram criadas as línguas neolatinas ou românicas, que são línguas derivadas do latim, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, etc. Porque o povo romano fez muitas incursões para ganhar território. E quando eles procuravam ganhar território, eles se misturavam com a cultura local, formando novas línguas, novos estilos e agregando uma cultura a outra. Mãos à obra. Vocês têm atividade no livro didático de História, da página 57 a 62. A questão 2, o adesivo do material complementar está na página 246. Bom trabalho, beijos para vocês.